Mais de 70 entidades e associações ligadas aos setores do comércio e de serviços fizeram hoje em São Paulo um manifesto contra a proposta de imposto único que está em discussão no Congresso Nacional. No caso do agronegócio, a carga de impostos pode chegar a 30%. O movimento reuniu mais de 1.000 pessoas no Clube Espéria, em São Paulo. O protesto é contra duas propostas que tramitam no Congresso, a PEC 45 e a 110. O ex-secretário da Fazenda, Everardo Maciel, define a reforma como trapaça de alguns setores. O projeto foi produzido por uma empresa de consultoria, e essa empresa de consultoria com financiamento de empresas privadas. Portanto, existe um natural comprometimento de interesses dessa empresa de consultoria com interesses privados. O movimento deixa claro que é sim a favor da reforma tributária. Aliás, muitos aqui defendem essa ideia há mais de 20 anos. Mas o que os setores do comércio, de serviços e do agronegócio esperam é que essa reforma seja moderna, eficiente e, acima de tudo, justa. Para esse economista, o agronegócio, responsável por 25% do produto interno brasileiro, será um dos mais prejudicados se a PEC 45 for aprovada do jeito que está. Então, um setor como o agrícola, que hoje não recolhe contribuição ao INSS, que hoje tem um tipo de tributação compatível com a sua característica técnica produtiva, que é uma tributação simplificada, porém ela existe. Tudo aquilo que o produtor agrícola brasileiro gerar, agregar valor, ele vai pagar 25% de imposto, coisa que hoje é muito acima da carga tributária atual. Quem carrega a economia do Brasil, principalmente nas crises, 1/3 da economia brasileira foi o agronegócio, principalmente nessa crise maior, vai ser arrebentado. Por isso nós não vamos deixar. Essa discussão ainda será longa e muitas emendas serão incluídas. De acordo com esse especialista, o ideal seria fazer a reforma administrativa antes da tributária. Nós temos uma carga tributária média em relação ao PIB de 35% a 37%, segundo estudos. Já é a carga tributária europeia. Isso não tem como aumentar mais. Como aqui tudo é meio ao contrário, nós começamos tratando de aumentar a carga ou de racionalizar a carga e depois, o dia que for possível, nós vamos tratar da despesa. Sabe? Uma receita de como fazer as coisas diferentes. Ou pode ser também que isso seja só mais um tema recantado dos últimos 3 ou 4 presidentes e que não vai acontecer reforma tributária alguma e tudo vai continuar como dantes. Boa noite, Miguel Daud. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aí. Já estava com saudade, né, de falar com vocês. Agora eu consigo enxergar você aí, viu? Vocês às vezes encontram comigo e falam, você não me conhece. Conheço sim, porque eu estou te vendo aí. Continue nos prestigiando. Daud, você concorda que essa proposta de unificar os impostos no Brasil pode sim morrer na praia? Ou você acredita que existe alguma possibilidade de ela se tornar realidade? Olha, eu fico totalmente estarrecido quando eu vejo essas discussões. Mas você fique calmo. Não, eu não vou ficar calmo. Eu acho que o que eu vou falar calmo, para que a gente possa entender, né, o que acontece no Brasil. No Brasil sempre foi assim. A carga tributária vai atrás das despesas. Eu gasto, depois eu aumento a carga tributária. Eu gasto, depois eu aumento a carga tributária. E outra coisa, eu vou voltar a repetir, ministro Paulo Guedes, deixando de lado os seus sentimentos, né, que você tem quando você está com os seus pares, né, os especuladores, aí você fala alguma coisa diferente quando você está no poder. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, não existe reforma tributária se não houver reforma da federação. O que é reforma da federação? Eu vou resumir para o senhor aqui. Nós temos a União, nós temos os estados e nós temos os municípios. O sistema tributário brasileiro, hoje ele está centralizado na União. Ela recebe e redistribui através dos fundos, de participação dos municípios, de participação dos estados. Então, como é que nós vamos fazer uma reforma tributária se nós não resolvermos a reforma da federação? Nós precisamos saber, ministro, o que cada ente da federação vai fazer.
que os municípios farão, o que os estados farão, o que a União fará. A partir daí, nós estabelecemos, então, uma reforma tributária de forma que essas atribuições dos entes federativos elas tenham recurso para fazer isso. Senão, não existe reforma tributária. Essa reforma que está sendo proposta, que está sendo discutida, não sai nem a pau. Não sai, porque é uma incompetência geral. Ah, não, porque nós vamos fazer... Agora, taxar o agronegócio, vocês quebraram a indústria está quebrada. O agronegócio hoje vem se arrastando, apesar de vocês divulgarem, não, a superprodução agrícola, a super não sei o quê, mas vai ver o produtor, vai ver a rentabilidade do produtor. A cadeia, sim, fica com os dividendos. Agora, o produtor está chegando no limite. Então, a gente precisa ter coerência e precisa ter, no mínimo, um pouquinho de inteligência e coerência para que a gente possa transferir para o futuro um sentimento de que nós estamos fazendo as reformas para que o Brasil dê certo. Agora, de uma maneira hipotética, Daúde, se realmente esse tributo ele se unifique, né, e o agronegócio seja sobretaxado em mais 30%, como é que fica a renda e o potencial de investimento do produtor agrícola brasileiro? O produtor está com a corda aqui. É evidente que tem alguns que estão lá, sobrevivendo. Agora, quem conhece, pega o Matopiba, né? Os grandes estados estão a grande produção de grande área, né? Que é uma grande colônia. Os grandes estão engolindo os pequenos. E o peso do agronegócio está chegando aí na casa dos 700 bilhões, né? Que é o valor real da produção agrícola. Esse valor, ele se irradia para a sociedade, ele gera emprego, ele gera atividades nas cidades. Agora, a partir do momento em que você tem políticas, né, em que você procura centralizar isso, você acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Agora, eu não consigo entender, precisa vir um senador, precisa vir, né, o Marco Sintra, que foi ministro, né, do Paulo Guedes, lá, o responsável, precisa vir a público e dizer isso. Agora, vamos seguir por esse caminho? Eu não estou nem aqui reclamando na questão da agropecuária, eu estou dizendo o seguinte, não Perfeito. existe reforma tributária se não tiver reforma da federação. Você tem que saber com que dinheiro você vai fazer o quê e da onde esse dinheiro virá. Entendeu, ministro Paulo Guedes? Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Vamos deixar de rompantes para poder angariar a simpatia de especuladores. Não interessa especulador no Brasil. O que interessa é que a atividade econômica, a atividade produtiva avance. Desculpa, Sueli.